Olá, Motolama na área. Hoje a conversa é sobre uma coisa que todo motociclista conhece, mesmo quando finge que não: o medo. Medo de cair, medo de encarar a estrada, medo de começar uma viagem longa, medo de estrada de terra, medo de atolar na lama, medo de levar a moto para uma roubada e ela dizer. Sério mesmo que me trouxe para essa roubada? E a verdade é que esse medo não é frescura. Ele aparece porque a moto custa dinheiro, dá trabalho, exige equipamento, exige treino e, acima de tudo, exige coragem. Às vezes, a coragem nem sempre chega montada numa big trail brilhando ao sol. Ela chega tremendo um pouco, olhando para o chão e dizendo: Vamos nessa, mas não prometo elegância. quando você compra uma moto nova, principalmente uma moto que você tem tesão de verdade, o primeiro medo é quase sempre o mesmo: não posso derrubar isso. O cara sai da concessionária achando que virou piloto profissional. Mas na prática, ele está pilotando como se carregasse uma taça de cristal em cima do capacete. Vai devagar demais, faz curva com medo, estaciona nervoso, com a alma saindo pela boca, e olha para qualquer meio-fio como se fosse um abismo. E faz sentido, porque no começo tudo é novidade. Você ainda não conhece o peso da moto, não conhece os limites dela e muito menos sabe o que vai acontecer se o pneu encontrar uma superfície mais esquisita ou até um buraco artilheiro. Nessa hora, o medo é quase um copiloto chato, que não ajuda, mas insiste em ficar lá enchendo os picuá. Outro medo muito comum aparece antes de uma viagem longa. Você está em casa deitado, todo quentinho, todo confortável, mulher falando na cabeça e de repente pensa: Será mesmo que eu tenho que levantar essa hora para passar o dia sentado na moto com esse frio e a coluna já reclamando? e esse é o momento que a mente tenta negociar. E ela começa dizendo que talvez seja melhor descansar mais um pouco, revisar o roteiro, adiar para outro dia ou simplesmente viver uma vida tranquilo deitado no sofá, sem aventura. Mas aí vem aquela sensação estranha. Toda vez que uma viagem vai começar, existe um pequeno medo que vai desaparecendo aos poucos, quilômetro a quilômetro. No começo ele parece enorme, depois vai sumindo. Parece um monstro que, quando você finalmente liga a moto e sai, percebe que ele não era tão assustador assim. Ou talvez era, mas você foi mesmo assim. Hoje vamos falar dos medos que assolam o motociclista. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas. Olá, sou Arlindão, piloto de rally e enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Lutar contra seus medos não é fácil. Nada na vida é 100% garantido. Mas uma das poucas coisas que vão te dar segurança para andar de moto é acompanhar o canal Motolama. E para isso acontecer suave, certifique que já deu o like e compartilhe com seus amigos que são cheios de fobias e sustos. Mas o pior dos medos é o medo do desconhecido. Isso aparece muito em caminhos novos, trilhas desconhecidas e em situações que você não sabe o que esperar. Terra, lama, pedra solta, subidão esquisito, descida escorregadia, trilha onde a moto parece que tem um plano próprio, diferente do seu. O cérebro não lida bem com esse tipo de coisa. Ele olha para o terreno e diz: Não tenho dados suficientes, então vou declarar perigo máximo. daí pronto. O coração entra na onda, as mãos suam, o furingo tranca e você percebe que está segurando o guidão com a mesma delicadeza de quem segura o iPhone novo perto da piscina. Só que para vencer esse medo não existe botão mágico, até porque ele está trancado e não tem nada de mágico. É aí que mora justamente uma das maiores lições do motociclismo. Você só descobre depois de tentar. Tem medo de chão? Cai e aprende. Tem medo de lama? Vai lá e descobre se ela tem opinião própria. Tem medo de decidão? Desce e aprende que o corpo humano entra em modo sobrevivência, num nível quase sobrenatural. Muitas vezes você acha que não vai conseguir, e de repente seu corpo e sua mente entram no famoso modo "e ferrou". E para sua surpresa, você conseguiu. Não com elegância, não com pose de comercial da DT 180, mas consegue, e isso muda tudo. Em algumas roubadas, voltar não é uma opção. Não existe alternativa bonita. Não existe um caminho dizendo para você: por aqui é mais fácil. Às vezes você está num ponto que ou encara
ou fica lá congelado. E congelar nesse tipo de situação costuma ser a pior opção. A moto fica pesada, o piso fica pior do que já é e o cagaço cresce alimentado pela dúvida. Mas quando você começa a andar, mesmo que devagar, alguma coisa muda. A mente entende que você está no controle. Aquele controle improvisado de quem está fazendo o melhor possível com o que tem. E esse é um aprendizado valioso. Confiança não cai do céu nem encontra em loja de acessórios. Confiança nasce de pequenas vitórias. Nasce quando você percebe que sobreviveu àquilo que parecia impossível. E andar com garupa? Isso também pesa bastante, porque aí não é só você. Você leva outra vida humana na garupa. Uma pessoa que, teoricamente, confia em você. E que provavelmente talvez esteja tentando parecer tranquilo, mas que por dentro está pensando: se segura! Se esse maluco frear errado, eu viro estatística. Mas falando sério, carregar um garupa traz uma responsabilidade real. Você não está pensando mais só na sua segurança, mas também na da outra pessoa. E isso muda tudo. Cada acelerada, cada curva, cada frenagem passa a ter um peso diferente. Tem motociclista que adora, tem aqueles que ficam de boa e tem os que preferem evitar. E está tudo bem. Nem todo medo precisa ser vencido da mesma forma. Às vezes, superar o medo significa reconhecer aonde estão seus próprios limites. E é justamente nessa hora que ter o equipamento certo faz toda a diferença. As bolsas de alforje da Harley Rider entram como um parceiro de verdade para quem vive a moto com espírito de aventura, oferecendo muito mais organização, praticidade e segurança para encarar a estrada, terra e qualquer encrenca no meio do caminho. Quando o medo tenta ocupar espaço, um equipamento pensado para esse tipo de uso ajuda a trazer confiança e liberdade, porque você passa a se preocupar menos com a bagagem e mais com o que realmente importa: pilotar, aprender e curtir a estrada. No fim, não é só sobre carregar coisas na moto, é sobre carregar a tranquilidade e a certeza de conseguir ir mais longe. Visite o site da Harley Rider e veja todas as possibilidades de aumentar sua segurança na hora de carregar suas tralhas em viagens. Harley Rider, em qualquer tempo, qualquer hora, qualquer lugar. E ainda tenho medo da sua moto nova não ser aquilo que você imaginou para certo tipo de viagem ou de trilha. O cidadão olha para sua moto nova e pensa: será que ela vai me aturar? Em viagens longas, passeios de aventura e trilhas mais agressivas, essa dúvida aparece fácil, principalmente quando a moto é nova, cara e bonita demais para ser arranhada. E para piorar, ela é equipada com acessórios que você compra como se estivesse montando um tanque de guerra, só que mais caro. Mas a verdade é que muitas vezes a moto aguenta muito mais do que aquilo que você imagina. O problema não é só a moto. O problema é o piloto com medo de descobrir o que a moto realmente é capaz de fazer. E quando você sai para andar, quando põe a moto numa situação que antes parecia proibida, percebe um trem importante: ela aguenta, talvez até mais do que você. E isso é ótimo, porque te dá margem para melhorar. Só que para melhorar, tem um detalhe irritante. Para crescer, você precisa ter confiança. E para ter confiança, você precisa progredir. É aquele ciclo clássico que parece pegadinha do universo. Você quer ser melhor para se sentir seguro, mas precisa se sentir seguro para ser melhor. Então, em algum momento, e não tem como fugir, você precisa arriscar, precisa começar, precisa aceitar que passeio de aventura não é passeio pelo shopping com estacionamento fácil. Passeios de aventura são cansativos, frustrantes, bagunça o cabelo e bagunça a agenda. E de vez em quando faz você pensar seriamente em voltar para casa e vender tudo. Mas mesmo assim, por algum motivo, a gente volta. E volta rindo depois, ou pelo menos rindo com certo atraso. O grande lance é mudar a maneira de olhar para o desafio. Ao invés de enxergar terreno difícil como inimigo, você começa a vê-lo como sendo um professor. Em vez de encarar o cansaço como um sinal de fracasso, você percebe que ele faz parte da experiência. Em vez de tratar a dificuldade como algo que atrapalha o passeio, você percebe que ele é o próprio passeio. Porque é no esforço que você aprende, é no erro que você se ajusta e é no desconforto que você evolui. Se tudo fosse fácil, ninguém ficaria realmente bom. E convenhamos, também não haveria tanta história boa para contar depois. E tem uma ideia poderosa nisso tudo.
A felicidade não precisa ficar do outro lado da linha de chegada. Se você vive achando que só vai ser feliz quando alcançar o próximo nível, comprar a próxima moto, ultrapassar a próxima roubada, você nunca chega de fato, porque o alvo sempre anda um pouquinho mais para frente. Então talvez a solução seja olhar para o trecho com mais carinho, sorrir enquanto anda. Não porque tudo está perfeito, mas porque você está vivo, aprendendo e fazendo algo que exige sua presença. A aventura começa justamente quando as coisas deixam de ser confortáveis. Se fosse fácil demais, seria só deslocamento. Quando fica difícil, aí que vira história. Resumindo, como diz o ditado, a felicidade não é uma estação no meio do caminho, mas sim uma maneira de viajar. E outro ponto importante é parar de se julgar tanto. Muita gente trava não porque não consegue, mas porque fica pensando: eu podia ser melhor, eu não devia ter errado, como é que eu fui fazer esse erro? E aí o erro, daquilo que devia virar aprendizado, vira sentença. Ninguém nasce pronto. Todo mundo erra, todo mundo aprende, todo mundo faz cagada. Todo mundo já olhou para a roubada e pensou: hoje eu morro. A diferença de quem evolui e quem desiste quase sempre está em aceitar o erro como parte do aprendizado. E a moto ensina isso rapidinho. Ela não liga para sua autoestima. Ela quer equilíbrio, atenção e prática. O resto é vaidade em cima de duas rodas. Também tem a questão de como você usa sua mente quando está pilotando. Se você fica o tempo todo imaginando o que pode dar errado, você começa a enxergar só o perigo. É como se sua cabeça colocasse uma placa gigante dizendo: não erre. E pronto, você agora só vê o que pode errar. Ao invés disso, você pode dizer para si mesmo o que fazer. Siga o caminho, olhe a trajetória e mantenha o ritmo. A mente humana nem sempre responde bem ao não faça isso, mas responde muito melhor a um foco claro. E em cima da moto, isso faz toda a diferença. Pensamento negativo exagerado costuma virar tensão. E a tensão nunca foi uma boa companheira de viagem. Já a calma, mesmo que improvisada, ajuda muito mais que o drama. No final das contas, esse assunto não é todo sobre moto. É sobre a vida inteira. Porque todo mundo tem alguma trilha que assusta, algum trecho escorregadio, algum trecho longo demais, alguma subida que parece muito maior do que o tanque de coragem que você ainda tem. O medo faz parte. Ele aparece para lembrar que o desafio é real, mas ele não precisa decidir o teu rumo. Você pode treinar, adaptar, aprender, cair menos, levantar melhor e, principalmente, continuar. E talvez a maior descoberta seja essa: coragem não é ausência de medo. Coragem é andar mesmo com ela no banco de trás, reclamando da ventilação e perguntando se não seria melhor voltar. Então, da próxima vez que o caminho ficar difícil, não trate isso como sinal de parada. Trata como o começo da parte mais interessante da sua viagem. Porque quando o terreno complica, o corpo cansa, a cabeça duvida e a rotina fica para trás, é aí que a aventura realmente começa. E é justamente aí, no meio do desconforto, do frio, da lama e da dúvida, que nasce a melhor versão do piloto. Uma versão que não precisa ser perfeita, só precisa seguir em frente, aprender no meio do caminho e descobrir que, no fundo, o medo nunca foi o fim do caminho. Ele só era a porta de entrada para a próxima história. E como dizia o poeta Antônio Machado: não há camino caminante, el camino se hace al caminar. Não crie verdades inabaláveis na sua cabeça. Nós somos seres pensantes, e isso nos dá a capacidade de fazermos nossas próprias escolhas. Eu não disse que isso é fácil, mas se tiver isso em mente, fica mais fácil decidir o limite entre coragem e inconsequência. E já que estou filosófico hoje, vou citar um trecho do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard. Tentar é arriscar o fracasso, mas é preciso arriscar. O maior perigo na vida é não arriscar nada. Então é isso. Se arrisque com moderação. Até semana que vem. Um abraço. Fui. Minha moto venenosa